dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Gratidão. Que bom ter você aqui mais uma manhã para juntos recebermos daquilo que Deus derramará sobre nós. Tem mais uma porção de força, renovação e fortalecimento diário para vencer, suportar, para caminhar mais um pouquinho da trajetória. Como Deus disse a Elias, come desse pão e bebe dessa água, porque muito comprido te será a caminhada. Às vezes Deus precisa nos renovar no decorrer da nossa jornada, para que venhamos conseguir chegar até o final, fortalecidos e prontos para continuar servindo ao Senhor com fidelidade. Estar prontos para acessar aquilo que Ele já disponibilizou diante da nossa vista. E nessa manhã, pelo que você é grato, verbalize isso aí diante de Deus e diga para Ele o quanto o seu coração se alegra por ter Ele como seu guia, a sua companhia, o seu Pai. O salmista disse: Senhor, Tu és a minha porção de cada dia. Tu és a minha herança e a minha força. A frase de hoje é: o silêncio é mais poderoso do que muitas palavras. Todas as vezes que silenciamos, o Senhor fala. Mas todas as vezes que falamos, o Senhor se cala. Entregue as tuas guerras na mão de Deus, porque quando você entrega, Ele guerreia por você. Quando você silencia, Ele advoga a tua causa. As palavras, elas têm poder de construir e também de destruir, de causar confusão e bagunça no ambiente em que estamos, mas também ela tem poder de organizar aquilo que está bagunçado. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra sem sabedoria suscita a ira. Quando o nosso coração estiver cheio de muitas coisas para dizer, que venhamos descansar o coração em Deus. Que as nossas palavras sejam temperadas e ponderadas, para que não venhamos destruir o ambiente em que nós estamos, mas que venhamos ser aquelas que irão construir vida, constituir a paz em meio às guerras. A passagem de hoje está em Marcos, capítulo de número 14, verso de número 36, que vai dizer: Abba, Pai, tudo te é possível. Se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Estas palavras são do próprio Jesus. Jesus está na noite mais sombria da sua vida. Está no jardim do Getsêmani, sabendo ele o que iria acontecer à sua vida daqui a algumas horas. Ele está completamente aflito, a sua alma está angustiada, ele sente pavor, ele sente medo do que está por vir, porque ele bem sabia do propósito que ele tinha que concretizar até o fim, que era a morte e morte de cruz. Por vezes ele advertia aos seus discípulos dizendo: o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, maltratarão, cuspirão e rejeitarão, e por fim ele será crucificado. Mas convém que ao terceiro dia também ele ressuscite. E por vezes os discípulos vão se esquecer de todas as advertências que Jesus dava através do seu propósito, para os preparar, para que quando tudo isso acontecesse, eles estivessem prontos para suportar as noites mais terríveis que eles vivenciariam, noites de trevas e escuridade. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele está nesse ponto crucial da sua vida, padecendo angústias e dores, e ele vai fazer uma oração. Ele vai mais adiante orar, falar com o Pai, enquanto os discípulos ficam. Ele disse: vigiem e orem para que não entreis em tentação. Dois componentes principais não poderiam faltar nesse processo que os discípulos atravessariam: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Advertindo eles que eles passariam por dias difíceis, porém se estivessem preparados, munidos, revestidos do Espírito Santo, de fato eles conseguiriam vivenciar os dias mais difíceis de suas vidas. E Jesus ele vai mais adiante e ora essas palavras: Abba, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, porque eu sei que tudo te é possível, mas se não for, faça-se a tua vontade. E quantos de nós estamos prontos para de fato viver a vontade de Deus? Não sabemos o que vai acontecer ainda daqui a alguns minutos, mas que possamos confiar no Deus que já escreveu o nosso futuro e que já tem tudo planejado em suas mãos. Nós não sabemos, mas o nosso Pai já viu, Ele já sabe, Ele já preparou. Jesus ele sabia o que iria lhe acontecer, mas nessa hora Ele pede: Pai, se possível for, afaste, mas se não, cumpra a tua vontade.
que nós também estejamos prontas para cumprir o propósito de Deus, ainda que por vezes nos machuque, ainda que por vezes doa. Deus, ele não se agrada em maltratar os seus filhos, porém tem processos que são tão doloridos que precisamos viver, e Deus, ele não vai nos afastar. Você consegue compreender que Deus, ele não vai te afastar, porque ele sabe que ainda que doa, ainda que esprema, ainda que comprima a nossa alma e que traga angústias e aflições, mas isso gerará muitos frutos. A oliveira verdadeira foi espremida para que pudesse ser extraído o melhor azeite para a glória de Deus. Getsêmani significa a prensa do óleo. Às vezes Deus precisa nos espremer, nos comprimir para que seja extraído o melhor azeite. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós possamos sobreviver esses dias escuros, sempre confiando que Deus, ele já viu o nosso futuro. Por vezes queremos parar, porque não sabemos o que já está preparado, mas acredito e confio no Senhor que o que está depois desse Getsêmani, dessa noite mais escura que você está atravessando, desses dias tão difíceis que parece que é o fim, parece que vai morrer, a angústia aflige a tua alma. Creia que depois disso tudo tem algo sobrenatural, melhor azeite que glorificará o nome de Deus. Nessa angústia toda ele volta aos seus discípulos e diz: vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora, porque a Bíblia diz que eles estavam adormecidos, porque não sabiam o que dizer. Quantas vezes nós não temos palavras para expressar diante do caos, do luto e da dor, tamanha frustração. Ficamos que nem os discípulos, totalmente sem palavras para consolar quem está em aflição. E Jesus disse: vocês não podem vigiar comigo. O que Jesus está dizendo: até os teus melhores amigos, os mais íntimos, te abandonarão e te deixarão sozinho nos teus piores dias. Jesus está dizendo: por que você está tão frustrado? Por que você está tão angustiado, está tão triste por estar sozinho, queixoso, dizendo que todos te abandonaram? Se até o próprio Deus se afligiu, suou gotas de sangue e foi espremido e sozinho, porque não tinha ninguém, até os seus melhores amigos íntimos, os seus piores dias o abandonaram. Será que nós somos melhores do que o nosso Senhor, que sofreu e sofreu sozinho? Padeceu e padeceu totalmente solitário. Jesus está dizendo: alegre a tua alma, porque quando todos te abandonarem, a presença do Espírito jamais te abandonará. Certa vez Jesus disse: vocês todos serão dispersos e me deixarão só. Porém, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Entenda que no meio deste vale Deus está, no meio desta dor Deus está, no meio desse teu Getsêmani, nessa noite mais sombria, Deus também está. Vigiem e orem. Dois componentes principais para vencer as adversidades, para nos blindar, para estar prontos a ver aquilo que Deus tem. Receba a força do Espírito Santo aí agora, receba a renovação para a tua alma, que a presença possa te levantar, receba a blindagem espiritual, para que você possa viver esses dias difíceis e permanecer de pé, inabalável, em fidelidade diante do Senhor. Tenha certeza que os dias de dificuldades eles vêm, os desertos eles chegam, mas desertos não é para morar. Deserto é somente para atravessar. As noites escuras caem sobre nós, mas depois dela vem o amanhecer. O salmista disse: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Entenda que não há dor que dure para sempre e vitória que nunca chegue. Hoje, aquilo que é só uma oração, aquilo que é só um desejo, é só um sonho, é só uma petição. Daqui a pouco, depois dessas noites sombrias e temerosas, de fato virá a vitória do Senhor. Essas orações se materializarão e esse sonho se realizará. Promessas de Deus se cumprirão. Coloque a mão sobre o teu coração e agora fale com Deus. Diga: Senhor, obrigada. Obrigada porque no dia mais sombrio da minha vida. Obrigada porque na estação mais difícil, Senhor, em uma transição de uma estação para outra, o Senhor esteve presente. Senhor, teve dias que parecia que iria morrer. Diga para Ele aí agora: mas o Senhor não me abandonou. Obrigada, Jesus. Eu entendo que o Senhor me espreme, o Senhor me moe, mas é para extrair de mim o melhor azeite, para que o Teu nome seja glorificado, para que haja um testemunho, para que haja, Senhor, uma grande celebração ao Teu nome. Fale com Ele aí agora, verbalize a gratidão que invade o teu coração diante da palavra de Deus e da vontade de Deus que prevalece
para as nossas vidas. Muitas pessoas caídas no meio da jornada abandonaram o seu Senhor por causa das provações, porque não tiveram 2 componentes que Jesus mandou fazer. Ele disse: vigiem e orem. Se vocês não são capazes de vencer a vossa carne, o vosso sono, como serão capazes de vencer a noite mais escura da vossa vida, a noite mais sombria que está chegando para cair sobre vocês? Jesus está dizendo: esteja pronto para vivenciar os dias de adversidade. Por fim, está de pé diante do Senhor. O Pai agradou Moelo, fazendo-o enfermar, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Será que você pode agradecer pelo sacrifício de Jesus, pelas dores que Jesus viveu, pela crucificação, uma morte tão constrangedora, tão humilhante, tão terrível e sofredora? Passou tudo isso e foi até o fim por nossa causa. Jesus, ele não está mais na sepultura. Jesus não está mais pregado em uma cruz, mas ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Jesus, ele ressuscitou ao 3º dia. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Levante a tua mão, eu profetizo sobre você que depois desse sepulcro haverá vida. Depois dessa noite mais escura, haverá ressurreição sobre você. Há um novo tempo de Deus se levantando para que você possa viver essa vida abundante na presença de Deus. Eu profetizo sorrisos, eu profetizo alegria, eu profetizo a paz do Senhor que excede todo entendimento. Paz para antes e também para depois, e principalmente durante as adversidades. Porque quando estamos vivendo dias difíceis, essa paz nos envolve e é capaz de ir além de qualquer compreensão. Amém? Deus abençoe. Compartilhe com mais pessoas para que também vivam aquilo que nós vivemos, recebam aquilo que nós recebemos e sejam inundados pela alegria e esperança do Senhor. Até o próximo Café com Gratidão.